Gênesis capítulo 13. Enquanto isso, as crianças podem subir. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Queridos, nós estamos em uma série de mensagem intitulada, você lembra qual é o tema da nossa série de mensagem? Influenciadores dessa geração. Somos influenciadores dessa geração. Essa é a nossa série de mensagens durante todo esse mês. Eu quero pensar com você nessa noite sobre 3 capítulos da Bíblia. Amém? Preparado? É claro que nós não vamos ler todos os 3 capítulos. Vou contar um pouco da história e vamos ler alguns versículos. Depois você pode ler e se aprofundar nessa história. Ok? Você saberia, ou você já deve ter ouvido falar, já viu, conhece essa história de o camaleão. Ele se adapta em todo lugar. Ele muda de cor, ele se camufla, para ele ficar naquele lugar sem ser percebido. É uma questão de defesa da criação, que o Criador fez assim. Então, o camaleão, ele consegue imitar o ambiente, trocar de cor, se camuflar. E você sabia também que existe o crente camaleão? É exatamente sobre esse tema que eu quero falar nessa noite. Sobre o crente camaleão. Aqueles que procuram se adequar ao ambiente, se camuflar diante do ambiente onde estão, se esconder da sua verdadeira identidade. Eles estão na sociedade, eles estão no trabalho, eles estão na faculdade, eles estão na escola, mas ninguém percebe que ele é cristão. Lembra de Nicodemos, que queria ter um encontro com Jesus, mas ele vai até Jesus, que hora? De noite, na calada da noite, para que ninguém perceba que ele está tendo um encontro com Jesus. O crente camaleão é basicamente assim, ele é camuflado. Esse crente que nós vamos falar aqui, embora seja no Antigo Testamento, mas crente significa aquele que crê em Deus. Nós vamos ouvir um pouco a respeito da história de Ló. Sei quantos já leram a história de Ló? Ló, sobrinho de Abraão, Pode sentar, filho, pode sentar, fica melhor. Ok. Quando Abraão, ele é chamado por Deus de Ur dos Caldeus, ele sai com a sua esposa Sara, e ele leva também consigo seu sobrinho Ló. Lembram? Ele percorre todas as terras, é um peregrino em terra estranha, e seu sobrinho junto com ele. Deus, ele promete a Abraão uma descendência, ele promete aquela terra de Canaã para Abraão, e Ló, ele sempre está ali ao lado de Abraão, vendo a fé de Abraão, vendo Deus fazer as promessas a Abraão, e chega um momento em que Ló, ele se aparta de Abraão. Eles estão naquela terra, e esse crente chamado Ló,
ele é influenciado por aquela terra, por aquele povo que ele está. Em vez dele influenciar, assim como seu tio Abraão, que é o pai da fé, que é aquele que, a partir dele, são abençoadas todas as famílias da terra, em vez dele influenciar, ele se torna um crente mundano naquela terra. Ló, ele se torna alguém tão parecido com o mundo e tão distante da fé do seu tio Abraão. Ainda hoje nós pensamos sobre Abraão, ainda hoje nós imitamos a fé de Abraão, e aquele sobrinho que esteve tão perto não conseguiu seguir a fé do seu pai. Por isso ele não conseguiu influenciar a sua geração. Pelo contrário, ele foi influenciado. E o fim da sua vida é tão trágico, é tão triste. O homem que tinha tudo para ser bem de vida, não somente financeiramente, mas acima de tudo influenciar aquela geração perversa, uma geração pervertida para a glória de Deus, mas não. Ele se camuflou naquela região e se tornou um crente mundano. Quais são as características de um crente camaleão? A primeira característica de um crente camaleão é que ele toma decisões sérias sem consultar ao Senhor. O crente camaleão, ele toma decisões sérias sem consultar a Deus. Veja, Ló, ele chega naquela terra, ele prospera financeiramente. Abraão é um homem muito rico lá no Oriente. E acontece que tanto os pastores de Ló quanto os pastores de Abraão, eles estão pastoreando o gado, as ovelhas, os animais, e chega um tempo em que aquela terra não comporta os animais de ambos. Então os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Eles começam a disputar terra, eles começam a disputar poços, água. Então Abraão chama o seu sobrinho Ló e diz: olha, não é bom que os nossos pastores fiquem brigando entre si. Nós somos parentes próximos. Eu sou seu tio, você é meu sobrinho, nós somos da mesma família. Nós não vamos brigar, não. Faz o seguinte, você olha para essa terra, olha toda a imensidão dessa terra, e escolhe um lado. Escolhe para onde você vai. Se você decidir ir para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você decidir ir para o norte, eu vou para o sul. A terra é ampla, nós temos muita terra. Então, Ló, escolhe. O capítulo 13, versículo 10 e 11 diz o seguinte: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Então Ló, ele faz uma escolha. Ele escolhe as regiões da campina na direção de Sodoma e Gomorra. E o texto vai dizer que ele foi armando as suas tendas, pouco a pouco, e se aproximando cada vez mais da terra de Sodoma. Por que Ló escolheu aquela terra? Ele escolheu aquela terra simplesmente porque viu o melhor a partir dos seus olhos físicos, e não a partir daquilo que Deus tinha para ele. Ele não consultou ao Senhor. A escolha de Ló foi a partir do seu coração, foi a partir daquilo que ele achava melhor, foi a partir da beleza da terra, uma terra irrigada, uma terra boa. Não estava nem aí para seu tio se ia ficar com a terra mais seca.
ele ficou com o melhor da terra aos seus olhos. Então ele foi para as campinas. É certo, queridos, que Ló, ele já estava de olho naquela terra por muito tempo. Ele já estava olhando para Sodoma. Ele já estava em seu coração gerando uma oportunidade para estar naquela terra e naquela cidade de Sodoma. Quando a oportunidade chegou, ele fixou o olhar naquilo que a sua alma já desejava. É um tipo de cristão que não consulta primeiro a Deus. Ele está interessado na boa proposta, naquilo que ele vai obter a curto prazo. Mas ele não está interessado em saber se isso que aos seus olhos parece bom é também a vontade do Senhor. No meu devocional de hoje eu falei até sobre Provérbios, que diz que há caminhos que ao homem parece bom, parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Muitas das vezes aquilo que está diante dos nossos olhos não é o que Deus tem para nós. Aquilo que a gente acha que é bom, Deus tem algo melhor. Muitas das vezes estamos enganados com os nossos próprios olhos, pelo nosso coração, por aquilo que a gente acha que é bom. Mas sabe, há caminhos que ao homem parece direito, parece bom, mas o final desse caminho é caminho de morte. Cuidado com o caminho que você toma, com a direção que você toma, com as escolhas que você faz. Queridos, nós somos senhores das nossas escolhas antes de fazermos. Mas depois que nós fazemos, nós somos escravos dela. Nós somos frutos da nossa escolha. Nós somos fruto das nossas decisões diárias. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas são sementes. Muitas das vezes nós lançamos essas sementes lá atrás e hoje nós estamos colhendo, seja bom ou seja ruim, nós estamos colhendo. Mas elas são sementes também que ainda estão em nossas mãos, que todos os dias nós precisamos semear em solo bom. Porque um dia você também vai colher o fruto das suas escolhas hoje. O fruto das suas decisões de hoje, você vai colher no futuro. Se você está plantando boas sementes, você vai colher, você vai ter uma boa colheita. Se você está plantando uma semente que você não quer colher no futuro, é melhor você não semear. Porque essa é a lei da semeadura. A Bíblia nos diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Não tem como semear feijão e colher arroz. Não tem como semear contenda e colher paz. A palavra de Deus nos diz que aquele que semeia vento, ele colhe tempestade. Todas as nossas escolhas, queridos, estão diante de nós e nós precisamos fazer a escolha certa. Fazer as decisões acertadas. Por mais que não pareça bom. Às vezes a decisão que nós tomamos hoje não é uma decisão que agrada ao nosso coração. Mas se a decisão que está de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ser racionais. Mais racionais do que emocionais. Porque muitas das vezes as sementes que nós semeamos emocionalmente, nós colhemos com choro, com lamento, com dor. Ló foi esse tipo de homem que semeou na carne, semeou no seu prazer, semeou na sua vontade. Ele deixou de ser peregrino, queridos, para se tornar o morador da cidade do pecado. Ló amou Sodoma antes mesmo de armar a sua tenda nela. Antes dele chegar em Sodoma, ele já amava Sodoma. Sabe, muitas das vezes nós estamos armando a nossa semente, a nossa tenda no mundo. Quando nós chegamos a armar a nossa tenda no mundo, nós já estamos amando o mundo. E essa é uma característica do crente camaleão. Ele está caminhando com o povo de Deus, mas o seu coração já está no mundo. Já está amando o mundo, já está amando as coisas do mundo.
E João vai nos dizer: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós não podemos amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Não podemos amar a Deus e não podemos amar esse sistema perverso, a atual Sodoma, que está em todos os lugares hoje. Porque Sodoma não representa apenas uma cidade que foi destruída. Sodoma representa um sistema de crenças, um sistema de valores, que muitos cristãos estão flertando com ele, estão amando ele, estão sendo amantes do mundo. Mas nós não podemos ser amantes do mundo sendo noiva de Cristo. A noiva de Cristo não flerta com o mundo. A noiva de Cristo, ela é singular, ela é especial para Ele. Você gostaria de ver a sua noiva flertando com outro homem? A sua noiva, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado. Você gostaria de ver ele flertando com outra pessoa, estando com você e de olho em outro? Não. Como igreja, nós somos noiva. Amém? O Senhor fez uma aliança com a gente. E nós também não podemos flertar com o mundo, assim como Ló estava flertando com Sodoma. Sodoma ainda estava distante, mas ele ia armando a sua tenda, ele ia se achegando, ele ia se aproximando. Ninguém chega em Sodoma da noite para o dia. Chegar em Sodoma é um passo de cada vez. O mundo, ele tenta nos capturar, mas é um passo de cada vez. Hoje ele te oferece algo, amanhã ele te faz outra proposta, depois de amanhã ele te faz outra proposta, e você vai cedendo, armando as suas tendas. Quando você percebe, você já está em Sodoma, que é a terra do pecado. Foi isso que aconteceu com este homem. Em vez dele ser peregrino na terra, ele se tornou morador da cidade do pecado. E há muitos crentes com os seus olhos brilhando para Sodoma, querendo chegar a Sodoma. Você é alguém que busca a orientação e a vontade de Deus? Você é alguém que não é esse crente camaleão, que toma suas decisões sem que Deus diga é assim? Sem que Deus confirme em oração, pela palavra, sem que você tenha uma confirmação na sua alma, que Deus está te orientando nesse sentido. Como cristãos, queridos, nós vivemos assim. Nós vivemos a partir de uma palavra de Deus. Nós vivemos a partir daquilo que Deus diz para nós. Por isso que o cristão, ele precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. É isso que Jesus diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir aqui, ouça. Ouça a palavra do Senhor. Nesses últimos dias o Senhor está trazendo uma palavra muito forte à igreja. E a palavra que o Senhor tem trazido para a igreja nesses tempos é: converta-se. Converta-se do mundanismo. Converta-se de Sodoma. Converta-se desse sistema pecaminoso. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não fique amando o mundo, porque se você ama o mundo, esse mundo ele vai te arrastar da igreja. Nós somos influenciadores e não influenciados, queridos. A mensagem do Senhor para esses últimos dias é: volte-se para mim, povo meu. Volte-se para o altar, saia do palco.
O palco te dá luzes, te dá aplausos, o palco te dá tapinha na costa, o palco, ele te envaidece, mas o altar é lugar de morte. O altar é lugar de crucificação. O altar é lugar de negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir o nosso mestre. Estamos vivendo tempos difíceis, queridos, e nós precisamos cada vez mais buscar o altar, sair do palco e buscar o altar. O crente camaleão, ele faz as suas coisas, ele toma as suas decisões, mas não busca a vontade de Deus. A segunda característica desse tipo de crente é que a prosperidade dele é mais importante do que a salvação da sua família. A prosperidade dele é mais importante do que a salvação da sua família. Você vai ter a oportunidade de ler toda a história de Ló, e você será muito mais impactado ainda. O que acontece? Deus, ele olha para Sodoma, veja, Ló, Abraão, ele diz para ele escolher a terra, ele escolhe a terra das campinas até chegar a Sodoma, ele vai em direção a Sodoma, ele mora em Sodoma, ele se torna um morador daquela cidade, só que aquela cidade era tão perversa, tão pecaminosa, que o seu pecado chegou até o céu. O cálice da ira de Deus transbordou. E ele trouxe juízo sobre a vida daqueles moradores da cidade de Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades foram subvertidas, foram destruídas pelo Senhor. Agora, olha o versículo 19, o capítulo 19, versículo 1, diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quem são esses anjos? Esses anjos foram os enviados de Deus para destruir a cidade de Sodoma. Eles chegam até Abraão. Olha onde eles chegam. Eles vão até o homem temente a Deus. Eles chegam até Abraão. E eles dizem, Abraão, nós vamos destruir a cidade. E Abraão começa a interceder por aquela cidade, porque é assim que o justo vive. O justo, ele vive intercedendo pela cidade de Sodoma. Os crentes, eles vivem, os cristãos, eles vivem intercedendo pelo mundo, pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. Abraão, o homem de fé, começa a interceder diante daqueles homens que eram anjos do Senhor. E ele diz, meu Senhor, mas se nessa cidade tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir essa cidade? Vai destruir os 50 justos juntamente com os ímpios? Ele diz, não. Se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão diz, olha, não se zangue comigo, mas se tiver só 45? Ele diz, não. Se tiver 45, eu não destruo a cidade. E Abraão, amigo de Deus, diz, e se tiver 40, Senhor? Eles dizem, não, se tiver 40 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade, por amor dos 40. E Abraão diz assim, olha, me desculpe eu ser tão intrometido, mas se tiver só 30? Ele diz, olha, Abraão, se naquela cidade tiver 30 justos, eu não destruirei a cidade por amor desses 30. E Abraão continua intercedendo, queridos, por aquela cidade. E ele diz, se tiver 20, Senhor, só 20 justos. Ele diz, não destruirei a cidade por amor dos 20. E Abraão chega aos 10. Diz, Senhor,
E se tiver apenas 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir toda a cidade e vai destruir os justos junto com os ímpios. Ele disse: não. Se tiver apenas 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. Queridos, o triste é que não existiam 10 justos naquela cidade. A pergunta é: aonde estava Ló? Ló estava naquela cidade. Se Ló tivesse se posicionado e não estivesse em busca da prosperidade, ele tinha salvado aquela cidade e a sua família. Quando o anjo chega, quando eles chegam, ele está na porta da cidade. Na época, quem ficava à porta da cidade eram os juízes da cidade. Eram os homens de respeito da cidade. A cidade toda saía para buscar conselho com esses juízes. Logo, este homem, Ló, ele se torna um homem importante naquela cidade. Ele se torna um homem de influência naquela cidade. Mas o que acontece com este homem? Um homem que pela sua função deveria ter exercido influência e levado toda aquela cidade a conhecer o Deus do seu tio, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele apenas vive naquela cidade usufruindo dos seus bens financeiros, mas não defende aquela cidade da ruína, da destruição. Muitos crentes, que são os crentes camaleão, eles estão se adequando à prosperidade deste mundo. Eles estão em busca de posição, estão em busca de cargos neste mundo, mas não estão influenciando este mundo para não ser destruído, assim como foi destruída a Sodoma. Vai chegar o dia, queridos, do grande julgamento. Hoje o Senhor, ele está como advogado, mas ele virá como juiz, onde ele julgará todo esse sistema. O juízo vem, mas nós estamos como Abraão e como Ló, só que não do jeito de Ló, vivendo como crente camaleão. Nós precisamos influenciar. Os anos que aquele homem passou com o seu tio, ele não aprendeu nada com o seu tio. É triste quando a gente caminha com crentes mais maduros e não aprende nada com eles. É triste quando a gente segue aqui, entre aspas, um líder, um discipulador, e não aprende nada com ele. É triste quando a gente olha o nosso líder, o nosso pastor, nossa pastora, os nossos supervisores, os nossos discipuladores, orando, clamando, jejuando por esta comunidade, e a gente não aprende a fazer isso. Significa que o nosso coração está tão endurecido. Significa que o nosso coração não ama, não tem compaixão dos perdidos. O coração da família de Ló está em Sodoma, não só dele, mas da família também. Eles trocaram a glória de Deus pelo brilho das riquezas e oportunidades. Sabe, queridos, prosperidade financeira nem sempre significa bênção de Deus. Quantos ricos indo para o inferno? Quantas pessoas abastardas financeiramente, mas que fazem da sua riqueza, do seu poder, das suas funções, o seu Deus. No último dia, a riqueza, a prosperidade, a posição, não vai nos defender diante do justo juiz. O justo juiz vai estar no seu trono, e ninguém, absolutamente ninguém, vai poder defender. Hoje é o tempo de nos posicionarmos. Hoje é o tempo. Ló não foi capaz de ganhar 10 justos naquela cidade.
uma cidade tão grande, tão pecaminosa, mas ele não foi capaz de influenciar 10 pessoas, queridos, com toda a posição que ele tinha, com todos os privilégios que ele tinha. Ló, sua esposa e 2 filhas. Só aí eram 4. Só faltava ganhar mais 6. Através daquela célula, Ló poderia influenciar toda aquela cidade. A sua família poderia influenciar aquela cidade. 6 pessoas ali. E veja que as suas 2 filhas já estavam noivas. Noivas de quem? Noivas de pessoas mundanas, pessoas ímpias. A família de Ló gostou tanto daquela cidade, que chamou os homens perversos daquela cidade para fazer parte da sua família. E aquela questão não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. O jugo desigual até hoje é condenado pela palavra de Deus. O crente com o descrente, o crente com o incrédulo, não combina. A Bíblia chama de jugo desigual. E esse é um princípio não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento também, porque o povo de Israel se casava apenas com o povo de Israel. Não poderia haver mistura de outros povos. E Ló, ele escolhe os piores do povo para ser os seus genros, para trazer para a sua família. Elas ainda não estavam casadas, eram virgens ainda. O texto vai dizer mais na frente, porque às vezes as pessoas confundem, né? Porque uma hora diz assim que eram os genros de Ló, e lá na frente vai dizer que elas eram virgens. Naquela cultura, desde cedo os pais, eles escolhiam, né, o futuro esposo das filhas. Desde nova, elas cresciam sabendo que aqueles seriam os maridos delas. Mas elas ainda não tinham casado com eles, mas diante daquela cultura eles já eram considerados genros de Ló. Ok? Tranquilo, para não haver nenhuma confusão. Então esse Ló, ele investiu na terra, ele investiu naquela cidade, mas não investiu espiritualmente na sua família. Onde tem investido, queridos? Para onde você tem conduzido a sua família? Vocês ainda são servos do Senhor? Quais as marcas disso? As coisas de Deus ainda empolgam a sua família? As coisas espirituais ainda estão em nossa casa? Será que ainda a Bíblia ainda é influência na nossa casa? O que tem influenciado mais a nossa casa, a Bíblia ou a televisão? A Bíblia ou a internet? O que tem influenciado mais? Ló com a sua família foram influenciados por aquela cidade. Não existe registros de Ló orando pela sua família, orando com a sua família, levantando o altar, assim como Abraão. Na história de Abraão, a gente vai ver Abraão levantando altares, mas Ló não levantava altares. Ele não consagrava a sua família. Ele não dedicava a sua família ao Senhor. Cuidado. Essa é outra característica do crente camaleão. Uma terceira característica é que ele é ágil para desobedecer e lento para voltar ao caminho. Esse é o crente camaleão. Algum crente camaleão aí? Não, está amarrado. Aonde estão? Os crentes camaleões estão aí? Não, aqui não. Aqui só tem crente raiz, não é? Fiel ao Senhor. O crente camaleão, ele é ágil, ele é muito rápido para desobedecer. Mas para voltar ao caminho, para se arrepender, para voltar ao centro da vontade de Deus, é luta demais.
você ora, você jejua por esse crente, mas ele está tão obstinado a seguir o mundo, que é difícil de você convencê-lo do contrário. O que acontece, queridos? O texto que nós lemos agora há pouco, aqueles anjos, eles chegaram ao anoitecer, preste atenção. Eles chegaram ao anoitecer naquela cidade, para destruir Sodoma. Quando eles chegam, os homens daquela cidade, eles vão direto na casa de Ló, era o justo que tinha ali, eles vão para aquela casa, os homens da cidade percebem, e quando chega a noite, eles vão até a casa de Ló, dizer para Ló entregar os homens para eles terem relações com eles. Entende? O termo sodomia ou sodomita vem de Sodoma, porque os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com os outros homens. E eles tentaram, eles queriam derrubar a porta. Ló, ele defendeu aqueles anjos, ele não sabia que era anjo. Ele dizia, olha, esses homens, eles estão aqui na minha casa, são os meus hóspedes. E ser hóspede naquela época era uma coisa muito séria. Se você deixasse o seu hóspede passar fome, ou ser maltratado por alguém da cidade, você era muito mal visto pela sociedade. Então ele defende aqueles homens, e olha o que ele faz, a brutalidade que ele faz. Ele diz, olha, meus conterrâneos, eu tenho aqui 2 filhas virgens, eu vou entregar elas para vocês, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não mexam com estes homens. Olha como ele valorizava a família dele. O que aqueles homens fizeram? Nós não queremos as suas filhas, nós queremos ter relações com eles. O certo é que aqueles anjos fazem com que eles tenham uma cegueira e não acontece nada. Agora veja o texto que nós vamos ler. Veja o horário. Ao raiar do dia, o 19, 15 e 16. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Que crente teimoso é esse, cara? Era o único justo. O Senhor ia destruir a cidade. E os anjos estão dizendo, sai dessa cidade. Essa cidade não te pertence. Essa cidade de Sodoma, a cidade pecaminosa, não te pertence. E eles estão teimando, do anoitecer até o raiar do dia, esses anjos, Deus lutando com eles, para não destruí-los. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida, queridos, nos arrastando do mundo, nos tirando do mundo, e a gente tantas vezes teimando com o Senhor, dizendo, não, Senhor, eu quero ficar aqui está bom, aqui está gostoso, aqui tem muita coisa. Olha, vai vir um juízo, vai vir a destruição, mas eles permanecem em Sodoma. O Senhor os arrasta de lá, tira de lá. Isso é graça, isso é misericórdia. Sabe, queridos, nenhum de nós, nem eu e nem você, queríamos sair de Sodoma. Ninguém queria sair do mundo. O mundo para a gente era gostoso. Nós tínhamos prazer no mundo. Mas sabe por que nós estamos aqui? Pela graça e pela misericórdia de Deus. A graça irresistível do Senhor nos alcançou. A palavra dele adentrou o nosso coração e nós não seguramos mais ficar no mundo. Nós olhamos para Sodoma e dizemos, tchau, eu não te pertenço.
eu pertenço ao meu Senhor. E Deus, Ele fez isso com a gente, nos arrastou do mundo. O que a gente queria mesmo era o reggae, eram as baladas, eram as bebidas, eram as prostituições, era tudo que Sodoma oferece. Mas o Senhor chegou com a sua graça, com a sua misericórdia e nos tirou dessa cidade, portanto, não queira voltar para lá. E de repente você ainda está em Sodoma hoje, você está ouvindo a palavra do Senhor, é como se o anjo de Deus estivesse dizendo: meu filho, Sodoma não é o teu lugar, o mundo não é o teu lugar, saia daí, porque está vindo uma destruição, está vindo um juízo, há tempo de você correr, há tempo de você fugir, e você que já é justo está dizendo: não volte para lá. Você é peregrino nessa terra, você não é morador de Sodoma. Amém? O anjo, eles tiram, o Senhor, Ele tira aquelas pessoas, aquela família de lá, à força. Veja que os genros ficaram. Ele disse: olha, os teus genros também são justos, eu vou levar também. Não. Por quê? Porque eles eram ímpios, eles eram filhos daquela cidade, e Ló, o Senhor estava agora trazendo ele, tirando ele da destruição. O que acontece? Ainda no caminho, eles amaram tanto Sodoma. O que aconteceu? O que foi que a mulher de Ló virou? O pescoço. Só para quebrar o gelo aqui, né? Ela virou o pescoço e olhou para trás. Queridos, ela foi transformada em uma estátua de sal, porque amou o mundo, porque amou Sodoma. Mesmo o Senhor querendo tirar aquela mulher de lá, ela é como alguns crentes, o Senhor está tirando, mas Ele está olhando para trás, está querendo voltar, está com saudade. As riquezas, os bens, eram mais importantes do que a alma dessa mulher. Ele tinha dito: não olhe para trás, mas a saudade daquilo que ficou fez com que ela olhasse. Nós não podemos estar vislumbrando o mundo, queridos, nós precisamos estar vislumbrando o céu. Nós precisamos estar na terra, mas com saudade do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Aonde estão os cidadãos dos céus aqui? Amém? Não olhe para o mundo, não queira voltar para o mundo. Do mundo o Senhor já te tirou. E se ainda não tirou, Ele está dizendo hoje: saia de lá. Eu te escolhi. Você é o meu servo, você é a minha serva. Eu estou te dizendo hoje: saia de Sodoma, saia da cidade da destruição, porque eu tenho um céu de glória para você. Hoje é o dia de você sair de Sodoma. E se você tem saudade de Sodoma, cuidado, porque a sua mulher se transformou em uma estátua de sal. Aquela família, aquele homem, tinha tudo para ter uma história diferente. Tudo para ter uma história diferente. Aprendeu com seu tio, mas abriu mão de tudo que ele aprendeu. Ele foi salvo da destruição. Mesmo assim, ele não temeu ao Senhor até o fim. Você sabe o fim da história deste homem, de Ló. Ele sai com suas 2 filhas para o deserto e ele se torna o pai dos seus netos e avô dos seus filhos. Ele se torna o pai dos filhos dela. Acontece ali o incesto. E dali surgem 2 nações, os moabitas e os amonitas, filhos do seu avô e netos do seu pai.
É um final triste, é um final cruel, para alguém que teria tudo para ter uma vida e um desfecho diferente. Mas ele não ouviu os conselhos, não seguiu na fé verdadeira. Os povos que são descendentes de Ló, os amonitas e os moabitas, se tornaram tão inimigos do povo de Deus. Se tornaram inimigo feroz do povo de Deus. E o povo de Deus está em Abraão, a descendência de Abraão. Ou seja, Ló se torna inimigo do seu tio. Poderiam ser só um povo, poderiam ter caminhado bem, ele poderia ter um fim diferente. Isso é uma lição para nós, que nós podemos ter um fim, um final diferente. De repente, até hoje, você tem amado Sodoma, tem vivido para o mundo, mas hoje o Senhor está te trazendo uma palavra que você pode mudar de rota e ter uma vida completamente diferente. A tua descendência pode ser uma descendência de bênção para o povo de Deus. Coloque-se de pé, vamos orar.